Olá, investidor, tudo bem? Sou Hamilton Ribas, sou analista de investimentos e opero no mercado financeiro há cerca de 15 anos. Nesse vídeo, você vai aprender mais sobre análise técnica, ou então chamada análise gráfica. Basicamente, a diferença de análise técnica e análise gráfica é que a análise técnica a gente insere mais indicadores no gráfico. E a análise gráfica é o gráfico pelado, a gente costuma dizer, sem indicadores, apenas o gráfico de candlestick ou então um gráfico de barras, sem tanto indicadores. Mas vamos lá, o começo desse vídeo. O que significa análise técnica? É a análise do comportamento do preço. O que é o preço, né? Uma ação, por exemplo, da Petrobras, vamos supor que ela esteja cotada a R$ 30. Num determinado momento, ela pode cair para R$ 20, depois ela sobe para 40, depois ela cai de novo para 30, depois sobe para 50. Então, esse vai e vem, esse zigue-zague, ele vai fazendo a gente pode fazer uma análise desse zigue-zague, né, dessa movimentação do preço. Essa escola que estuda a movimentação do preço é a chamada análise técnica. Nós temos a análise fundamentalista, que estuda mais a saúde da empresa, por exemplo, um balanço, né, uma DRE, né, fluxo de caixa, enfim, isso é análise fundamentalista. Na análise técnica, a gente estuda o comportamento do preço. E não, pode parecer um pouco exótico até a gente falar, né? Pô, mas o preço, como que a gente vai saber para onde vai o mercado, né? Somente olhando para onde ele foi no passado? Será que dá para a gente ter uma previsão do futuro? Eu digo para você que sim. Por quê? O mercado ele se movimenta em padrões. Esses padrões são o comportamento da massa, tá? Por exemplo, a grande parte das pessoas tem um comportamento já previsível, de desespero, de ganância, né? De euforia, de medo, pavor, né? Uma confiança exagerada. Todos esses sentimentos são traduzidos no vai e vem das ações ou de qualquer ativo do mercado financeiro. E o gráfico são esses rastros, né? Esses rastros estão nos gráficos. Então, a análise técnica vai estudar esses padrões que as próprias pessoas geraram. Então, se, por exemplo, houve um movimento muito forte de subida, sei lá, a Petrobras subiu de 20, foi para R$ 40, subiu 100%, e depois ela deixa um sinal de queda lá em cima, a gente pode atuar na venda, né, ganhando com o mercado em queda. Ou então, por exemplo, ela caiu de R$ 20, foi para R$ 2, uma queda muito grande, e depois ela deu um sinal de compra. Pelo próprio gráfico, a gente consegue enxergar esse momento da compra. Então, a análise técnica vai buscar encontrar essas oportunidades, essas distorções de preço, esses momentos certos de entrada. A gente chama de time, né, o tempo certo de entrada. Eu estudo esse mercado já faz cerca de 15 anos, principalmente análise gráfica, né? Sou formado em economia, no meu curso de economia eu estudei análise fundamentalista, porém eu entendi que a análise gráfica ela consegue encontrar melhores oportunidades, tá? A análise fundamentalista ela costuma olhar quais ações que você deve investir. Na análise técnica, você consegue enxergar o momento certo de comprar e de vender, ou então de ficar de fora, tá? Porque tem momentos que a própria análise gráfica não vai dar entrada para você, não vai dizer, é para comprar, é para vender. Ela vai dizer o quê? Fica de fora, porque não é o melhor momento de você entrar. Tem momentos que é melhor você não operar, né? Não operar também é operar, tá? Então, a análise técnica é o estudo do comportamento dos preços, né? Traduzido no gráfico. Provavelmente você já viu numa entrevista, alguém mostrando ali os gráficos. Atrás de mim, inclusive, tem alguns gráficos que eu vou mostrar para vocês, tá? No próprio Home Broker, de graça, você consegue operar com os gráficos tranquilamente. Fique tranquilo que é bem fácil, beleza? E como que você usa análise técnica? No seu Home Broker, da sua corretora, por exemplo, aqui da Terra Investimentos, basta você clicar ali, em Home Broker, e aí vai ter um botãozinho ali, gráfico. Veja só, eu estou aqui no Home Broker da Terra, eu clico aqui, Home Broker, e ele vai abrir para mim exatamente esse Home Broker. Então, esse aqui é o Home Broker, veja, olha o gráfico aqui, vamos pegar, por exemplo, a Petrobras. Esse aqui é da Vale 3, vamos trocar para Petrobras. Tá lá, esse aqui é o gráfico da Petrobras,
ok? Dentro do home broker da Terra Investimentos. Então, como que você usa no dia a dia? É muito tranquilo. Basicamente, você vai colocar os ativos que você quer acompanhar e traçar as retas, né? Retas de suporte, retas de resistência. Você vai colocar indicadores como, por exemplo, a média móvel, que vai fazer uma média da movimentação, né? Tem uma média ali, ela vai passar em cima dos gráficos de candlestick, por exemplo, né? Isso eu vou mostrar na prática para vocês. Então, assim, você utiliza ele com maior facilidade, com o seu mouse, teclado, não precisa ser um computador muito evoluído, né? Um Core 3 de quinta geração, com 8 GB de RAM, notebook, ou até o seu celular, você pode acompanhar também pela análise gráfica, só que aí o celular, você não consegue ter uma visão tão ampla igual os computadores, né? Iguais esses monitores. No celular assim, mais para quebrar um galho, não dá para você colocar muita coisa ao mesmo tempo, tá? Claro que dá para você entrar e sair de uma operação, mas não para fazer um day trade, fazer um scalper, por exemplo. Se você for um investidor de curto prazo, eu aconselho ficar dentro do monitor de desktop ou notebook, né? O celular é só para zerar uma operação, por exemplo, tá? Quais indicadores que a gente tem? Como eu falei, médias móveis, parabólico, Fibonacci, né? Fibonacci é um indicador que mede uma projeção de preço. Vamos supor que a Petrobras está lá em R$30, ela rompe uma resistência em 35, né? Uma resistência é um nível de preço onde o mercado tem uma dificuldade de passar, tá? E aí, dos 35, a gente faz uma projeção de Fibonacci para 38, para R$40. Você consegue ter uma previsão para onde ela pode subir. Os dois principais indicadores do mercado financeiro, mais especificamente da análise técnica, é o chamado suporte e resistência. Esses são os dois principais, tá? Em tudo que você vê, estudos profundos, eles vão se basear em suporte e resistência. O mais clássico, suporte, é o nível de preço onde o mercado tende a bater e depois voltar a subir. Então vamos pegar um exemplo, a Petrobras, vamos pegar a Vale aí. A Vale não consegue furar os R$70. Ela bateu lá uma vez, duas, três, quatro vezes, né? Ela subiu de 70, foi para 75, depois voltou para 70, foi para 80, voltou para 70. Então ela foi lá quatro vezes. Nesse nível de R$70, a gente vai dizer que ela bateu no suporte forte, porque já são 3 vezes, né? Já foi a quarta vez aí, um suporte forte de R$70. E aí quando ele bater na quinta vez, a probabilidade dele voltar a subir para 75, para 80, para 90 é muito grande. Agora, se o mercado perder esse nível de R$70, a probabilidade é que ele caia com mais força para 60, para 55, para R$40, enfim. Aí o mercado vai dizer para nós, né, para onde ele pode, até onde ele pode cair. A gente vai ter indicadores que vai mostrar o nível de força desse rompimento, desse suporte, tá? Um exemplo. E vamos supor que vamos supor que a Vale não consiga romper os R$100. Ela está lá em 90, ela sobe para 100, cai de novo para 90, volta para 100, depois vai para 85, aí ele testa novamente os R$100. Esse nível de R$100 nós vamos chamar de resistência. Tranquilo. Suporte é lá embaixo, resistência é lá em cima. Mas, Hamilton, você já me falou que o nível de preço onde o mercado não consegue cair, eu posso comprar e posso vender, né? Se o mercado furar, eu posso ganhar com o mercado em queda. E se ele chegar nos R$70 e começar a subir, eu posso comprar e ganhar com a alta. Mas o que eu faço se ele bater nos R$100? Eu vou comprar, eu vou vender, o que eu vou fazer? Aí, pessoal, se ele bater lá na resistência, você tem duas opções. A primeira é ganhar com o mercado em queda. Bateu nos R$100, gerou um sinal de fraqueza. Se o mercado mostrar um sinal de fraqueza, a gente pode ganhar com o mercado em queda, fazendo uma operação de venda a descoberto e depois uma venda alugada, tá? Tranquilo, se você não entender agora, nós vamos mostrar com mais profundidade depois. Isso para ganhar com o mercado em queda. Agora, se ele romper os R$100, bater 102, 103 e começar a fazer topos e fundos ascendentes, nós podemos entrar numa operação compradora, no rompimento dessa resistência. E aí o mercado vai lá para 115, 120, né? Pegar um exemplo recente, a Magazine Luiza, ela estava em torno de R$2, estava com dificuldade de passar os 2,40, 2,35,
rompeu ali os 2,40, hoje já está em 4,40, subiu R$ 2, mais de 100%. Só um exemplo da Magazine Luiza. Então, diariamente, a gente vai encontrando níveis de suporte, níveis de resistência e vai se aproveitando dessas oportunidades, tá? Esses são apenas 2 indicadores, mas tem a médias móveis, como eu falei, você tem o índice de força relativa, que ele mede o quanto um movimento de alta ou de baixa está forte ou está fraco, né? Por exemplo, vamos supor que o mercado sobe e o FR, né, que é o índice de força relativa, ele começa a cair. Então o mercado está subindo, mas o IFR começa a cair. O que a gente costuma dizer é que a força relativa dessa alta está baixa. Então é um movimento futuro, bem provável, que seja de queda, porque o IFR já está caindo. Ou então vamos supor que o mercado cai, mas o IFR começa a subir. Então nós vamos dizer que o IFR já está subindo, né? Está tendo uma divergência para cima, enquanto o mercado cai, ou seja, ele está caindo, mas está sem força, né? O IFR já está deflagrando, né? Está dedurando para nós um movimento futuro de alta. Se o mercado estiver caindo, vamos supor, de R$3 a Magazine Luiza foi para 2, mas o IFR que estava lá em 10 foi para 20, foi para 30, tá? Então o IFR estava subindo, as ações caindo, e esse pode ser um bom indicador para nós, né? Tem também o parabólico, que é o chamado Stop and Reverse, né? O Stop and Reverse parabólico. Basicamente, ele vai dizer onde você deve estopar e reverter a sua posição, né? Você está comprado, ele passa a ficar vendido, enfim, de vendido ele passa a ficar comprado, né? Só apenas alguns insights, algumas curiosidades para vocês sobre análise gráfica, né? Ou então análise técnica. Nós temos também o uso de candlestick, que são as famosas barrinhas, né, que a gente vai conseguir fazer estudos através dos candlesticks. Por exemplo, né, a gente tem a chamada mulher grávida, ou Haramid alta, você tem o martelo, você tem estrela cadente, você tem dragonfly, libélula, tem uma série de indicadores, né, com o estudo dos candlesticks, que também vão dizer para nós o momento certo de compra e venda. A figura mais clássica que vocês talvez já ouviram falar é o bebê abandonado, ou chamado Estrela da Noite, né? Nós tivemos em 2008 na Petrobras, eu lembro até hoje, foi mais ou menos em setembro de 2008, não é 2018, é 2008 mesmo, teve a crise lá no subprime nos Estados Unidos, o crash, né, das hipotecas, o crédito podre, né, cedido para quem não tinha capacidade de pagamento, enfim, a queda do Lehman Brothers e vários bancos nos Estados Unidos, e aí a Petrobras estava no topo histórico, lá em R$53, ela largou um sinal bem feio de queda, que foi chamado bebê abandonado, e depois desse sinal dos R$53, ela chegou a bater R$10, e foi um sinal de candlestick, que até hoje foi um dos mais eficientes que eu já vi na análise gráfica, né? Principalmente na análise de candlestick. E depois lá embaixo, quando ela caiu em torno de 80%, ele fez uma chamada estrela da manhã, que é o inverso do bebê abandonado. Tudo isso está documentado no gráfico, vocês podem conferir. E antes da queda, até a crise do corona, né, por exemplo, do C19, nós tivemos alguns sinais de queda que o gráfico mostrou para nós que poderia cair forte. Sinais de candlestick, sinais de reversões de tendência. O próprio gráfico formou vários topos duplos, começou a formar topos e fundos descendentes. Então, a análise gráfica mostrou isso para nós. Quais tempos gráficos você pode operar com análise técnica? Nós temos o chamado intraday, que é o gráfico que vai mostrar de 1 minuto de negociação, a cada barrinha 1 minuto de negociação, né? Tem o gráfico de 5 minutos, você tem o gráfico de 10, gráfico de 15. Todos os gráficos que são abaixo de um dia, por exemplo, né? Você tem o gráfico de 240 minutos, ou então 4 horas, eles vão ser chamados intraday, ou dentro do dia. Os mais comuns são o gráfico de 1, gráfico de 5, gráfico de 15 e gráfico de 60 minutos. Esses são os mais comuns, né? Os 4 tempos gráficos intraday mais comuns. Mas tem gente que usa de 100 minutos, como eu falei, de 240 minutos. Isso vai de acordo com o operador. Eu, Hamilton, gosto de utilizar o gráfico de 5, o gráfico de 1 e o gráfico de 60. Esses são os 3 tempos gráficos que eu gosto mais de utilizar. Principalmente se for fazer day trade, eu vou usar o gráfico de 1 e o gráfico de 5, tá? Esses são os tempos que eu mais gosto de utilizar. Agora, se você opera com um prazo mais longo, eu recomendo usar o gráfico de 60 minutos
E o gráfico diário, porque daí você vai ter mais tempo para poder operar, né? Vai ter mais tempo de atuação. O gráfico de 60 minutos e o gráfico diário, ele demora mais para se movimentar. Então, se você só tem tempo à noite, você pode usar esse gráfico que é tudo tranquilo, né? Você vai ter tempo de movimentar, sei lá, um stop loss para cima pelo gráfico diário, né? Você pode pôr uma operação, um stop loss à noite. Você não precisa estar ali durante o dia. Você tem mais tempo de atuação. Agora, se você for um scalper, um day trader, aí você vai ter que estar durante o pregão olhando esse gráfico de 5 e de 1 minuto, né? E movimentando ali sua operação, tanto de entrada quanto de saída, durante o pregão. Para quem é indicado análise gráfica? Eu digo que para todos os tipos de investidores, tanto para quem é day trader, que vai operar no curto prazo, né, scalper, ou então para quem vai fazer operações mais longas, swing trade, por exemplo, você vai durar aí uma semana, ou às vezes um mês, 2 meses, é muito bem-vindo. Você vai usar gráfico de 60 minutos e gráfico diário. Agora, se você operar no longo prazo, 1 ano, 2 anos, talvez você pense, não vou precisar de gráfico porque eu vou deixar a ação e vou esquecer dela. Mas você pode sim usar análise gráfica para ver tempos gráficos maiores, gráfico semanal, gráfico mensal e até gráfico anual, para ver o comportamento de longo prazo. Não que você queira tomar uma decisão com ela, né? Mas mais para você ver o quanto subiu, o quanto caiu. Tá? Porque basicamente, se você investe em empresas no longo prazo, você não precisa olhar ali o próprio gráfico, né? Porque você vai usar da sua esperteza ali na análise fundamentalista. Né? Você vai encontrar a melhor empresa para investir pela análise fundamentalista e o tempo gráfico, né? O da própria análise gráfica, não vai ser muito assim, não vai indicar para você nesses prazos maiores, né? De 2, 3 anos. A análise gráfica é mais utilizada para quem quer fazer swing trade ou então position trade. Agora, o buy and hold de 10, 15 anos já não tem tanto sentido, tá? Como eu falei no vídeo anterior, o swing trade, ele é mais usado para encontrar distorções do mercado. Por exemplo, uma distorção quando o mercado cai 70%, 80%, ou enquanto ele sobe 100%, 150%, é uma distorção muito rápida. E aí ocorrem movimentos de volta, né? Caiu demais, pode voltar a subir, como eu falei da Magazine Luiza. Então, esses movimentos de distorções são chamados swing trade. Para quem gosta de alavancagem, como por exemplo, utilizar day trade de índice dólar, com certeza você deve sim usar análise gráfica, porque ele vai mostrar para você o fluxo do mercado, que é como se fosse o pulso ali do mercado. As ordens de compra e venda, o fluxo para cima e para baixo, e a análise gráfica vai fazer esse rastreio, né, para onde está indo o mercado. Então, no tempo gráfico de 1 e 5 minutos, como eu falei, para day trade. Se você utilizar scalper, né, daí é importante você usar o tape reading, por exemplo, que é ele olhando o book de ofertas, olhando uma coisa ainda mais nítida do que a própria análise gráfica, tá? Isso não é um consenso, na verdade. Cada um usa da forma que vocês acharem melhor. Vamos supor que você gosta de fazer tape reading, né, operação de scalper e tal, olhando o gráfico de 1 minuto. Você pode fazer. Você não precisa olhar o fluxo ali do book de ofertas. Você pode olhar o próprio gráfico. Mas aí vai precisar um pouco mais de habilidade, entendendo que ali no rompimento de um suporte, por exemplo, você pode ter rompimentos falsos. Ou então no rompimento de resistência também pode ter rompimentos falsos. Isso pode acontecer para quem opera com tempo gráfico mais curto. Como que eu aprendi análise gráfica? Eu comecei lendo livros, por exemplo, do Márcio Noronha, do Fausto Botelho. Na época, isso foi lá em 2006, 2005. Tinha livros do Alexander Elder, como aprender a operar no mercado de ações, usando análise gráfica. Também li alguns livros do Leandro Stormer, né, o Alexandre Volvax. Fiz cursos presenciais também com ele. Ia na Expo Money, aprendia também com o Didi, né, o Didi Aguiar. Enfim, essa foi a minha época, quando eu comecei a aprender. Isso na parte teórica. Agora, a parte prática, ela é sempre mais eficiente. Quando eu tive, por exemplo, acesso a uma teoria do Bo Williams e do André Moraes, quando a gente começou foi em 2006 isso daí, na DVFN, a gente ainda acompanhava o fórum, né? Ele trouxe para cá, para o Brasil, uma teoria que é de FI ao cubo, com uso de indicadores como, por exemplo, médias móveis, mas de uma maneira um pouco mais otimizada.
E aí eu incorporei o estudo que eu tinha anterior, Márcio Noronha, como eu falei, Fausto Botelho, Tio Pardal, o Didi, o Alexandre, o Leandro Storm. Eu incorporei esse estudo do Bo Williams e do André Moraes para minha própria técnica. Eu não conheço outra pessoa que use exatamente da mesma forma que eu, tá? Os indicadores que eu uso, eles não são novidades no mundo, mas a otimização desses indicadores, não conheço alguém que usa da mesma forma que eu, porque é um misto de todos esses anos de experiência, né? Todos esses cursos que eu fiz, todos esses contatos, network, enfim, curso presencial, curso online, e principalmente a parte prática, né? A parte prática, ela é a mais importante de todas. Tudo que eu falar aqui para vocês, é importante vocês praticarem, para sair desse campo da imaginação. Ah, o Hamilton está falando, mas eu estou aqui imaginando, como será que é na prática? Isso é muito importante você ter a prática ali, colocar, mesmo que seja pouco, mas colocar o seu dinheiro vivo, não só na conta demo, tá? Para você sentir o vai e vem até do seu próprio dinheiro. Isso é importante, você sentir na pele real o que é ganhar e perder no mercado de ações ou qualquer outro tipo de mercado usando análise gráfica, e aí você vai se tornando um investidor, um trader cada vez mais experiente. Então, eu consigo também, além de operar na minha conta e de ensinar, eu também consigo fazer recomendações, e isso é um peso muito grande. Então, eu adquiri, né, o conhecimento teórico, o conhecimento prático e também o conhecimento de recomendações, indicações. Como eu sou analista certificado, eu faço esse tipo de trabalho, né? Recomendações de investimentos. Então é muito importante você estudar e também praticar. O estudo ele vai te dar a base, vai ser os pilares ali necessários para você não cometer erros bobos, né? Porque se você só praticar também sem estudar, é praticamente certo que você vai naufragar mais para frente e vai ser expulso do mercado. O estudo vai te dar essa base e a parte prática vai ser a aplicação. Você vai começar principalmente a avaliar o seu comportamento na hora que você fizer a operação usando análise gráfica ou qualquer outro tipo de estudo. A parte prática é que vai dizer se você está apto ou não para operar. Sempre começando com pouco, né? Pé no chão, bolsa de valores, qualquer outro mercado tem todo dia. Não queira resolver sua vida da noite para o dia. Muito importante alinhar a expectativa, né? Não ficar ganancioso de colocar um dinheiro que você não pode perder, o dinheiro do pão e o leite da família, isso não, né? Da escola do filho, não faça isso de jeito nenhum, né? Não faça aventuras muito perigosas. O mercado de ações ele é altamente viciante. Se você não souber fazer uma boa operação, você vai ficar frustrado, você pode perder dinheiro, pode ficar com um nível de dopamina, serotonina lá embaixo, depressão, né? E tem casos até que pessoas até se mataram. Hamilton, mas você está falando que o negócio é tão ruim assim, por que eu vou entrar? Calma, ele tem seus frutos muito bons. Você pode ganhar muito dinheiro com esse mercado, pode fazer como principal fonte de renda. Com pouco dinheiro, a gente tem casos de pessoas multiplicando por 5, por 10, por 20 vezes. Todos podem fazer isso. O que vai diferenciar os perdedores dos vencedores é um bom controle mental, uma boa estratégia, né? Um bom mindset e a parte teórica, a parte prática, né? Bons estudos, né? Bons mentores para te acompanhar. Se vocês quiserem, estou à disposição. Minha experiência está aí comprovada já em vários anos, em décadas de mercado, tanto na parte minha como trader, também parte como analista recomendando. Já tive vários meses que a nossa carteira foi a melhor do mercado financeiro, de todo o mercado, de todas as corretoras e empresas de análise, né? Não querendo me gabar, não é o objetivo desse vídeo, mas só para vocês saberem que eu já passei por vários períodos críticos no mercado, tá? Bom, esse é um pouco da análise gráfica, espero que você tenha gostado, né? Qualquer dúvida deixe comentário, entre em contato. Um grande abraço e até o próximo vídeo.